Para mim foi um sonho feito realidade. E eu falo muito de sonhos feitos realidade, porque é assim, quando você sonha e vê as coisas ocorrem. Então, eu gravei esse CD aqui no Brasil, em São Paulo, no Teatro Gamarra, há 2 anos, né? 2 anos, mais ou menos. Então, agora, esse CD existe com um DVD, que é o show ao vivo. E sabe que para mim é uma delícia, porque não é fácil que um cantor no México cante em português. Todos gostamos da música brasileira, mas não todos temos a oportunidade de fazê-lo. Então, para mim, é um presente. É uma coisa assim como maravilhosa. As pessoas, eu sei que os ingressos estão ainda à venda. Eu gostaria muito de ver esse teatro assim full. Eu também vou cantar no dia 9 músicas em espanhol também. Músicas em português, como esse CD, e também minhas músicas em espanhol. Foi demais. Foi legal? Bruno e Marrone me convidaram para cantar com eles uma música super linda, A Cama Vai Temblar. Super sexy. Super sexy. Ai, foi tão lindo, porque eu tenho lembranças e experiências como se fosse ontem, sabe? Foi, mais uma vez, um sonho feito realidade, fazer uma novela em português, falando português. Foi demais. Essa novela foi feita no México há muito tempo. Então, agora, nessa versão brasileira, para mim foi, não sei, como um presente tão lindo, porque, há uma história pequena, não é tão longa. Quando eu era uma menina, assim, criança, pequenina, eu assistia essa novela no México, em espanhol, Mundo de Brinquedo. Então, eu queria ir para a televisão, porque eu queria fazer algo como essa novela. Então, depois, para mim, anos depois, fazer uma participação nessa novela, em português, para mim foi como algo... Sabe que as coisas... A Lorena Queiroz tá grande. Eu acho que é um público, um país muito, assim, muito fechadinho, sabe? Sim, como sim, local, sim. como uma coisa mais nacionalista, porque o idioma é diferente, tá? Mas eu me sinto tão sabe, sortuda de poder estar aqui. E agradeço muito, verdade, porque, como eu falava, não é fácil. E é uma porta que abre a oportunidade de visitar o Brasil, de fazer coisas em português. Eu aprendi, porque as primeiras vezes que eu visitei o Brasil foi assim, como vamos fazer, por exemplo, uma participação no Teleton. Sim. Então foi como, sim, mas eu não quero chegar e falar em espanhol, porque eu acho chato. Então, eu aprendi um pouquinho. Depois eu fiquei com as aulas para aprender português com um professor lá no México, que ele mora lá, mas ele é de São Paulo. Que maravilha. Então eu aprendi um pouquinho. E cada vez que eu venho, eu aprendo um pouquinho mais. Eu acho que, por exemplo, a oportunidade que eu tive de fazer um show aqui no Brasil, cantando em português, para mim foi muito difícil. Eu me lembro que eu estava muito, sabe, ansiosa, tava com um friozinho na barriga, assim, porque para mim cantar um show com músicas em português é uma coisa, um desafio. Sim. Então, aquele show que foi no Teatro Gamarra há como 2 anos, foi tão bonito, porque então eu aproveitei e gravamos um DVD, gravamos um CD, e agora esse CD está à venda nas lojas, que para mim é uma beleza, que se chama Lucero Brasileira ao Vivo, Brasileira em Vivo. Eu acho que é uma coisa totalmente diferente a Teresa, porque Teresa é amor, Teresa é luz, Teresa é bondade, doçura. E a Bárbara, que eu fiz para essa novela, é uma vilã. Ela é muito má. Muito má. Então, é muito diferente, porque é a vida da atriz, né? Estou mais na música, mas eu fiz muitas novelas e também alguns filmes. Sim, quando eu estava assim, jovem,
E foram demais, porque foi uma época no México que os filmes para os garotos, assim, estavam muito, sabe, de moda, assim, era uma coisa como, os filmes para as pessoas jovens. Sempre se falava isso. Não foi assim. Foi como, sabe, como essas coisas que éramos amigos, não amigos mais, assim, mais chatos, mas porque não beijavam. Então, somente pegando a mãozinha. No México, em espanhol, se fala mano sudada. Mas foi uma coisa muito bonita, porque acho que as músicas que gravamos juntos para o filme e as cenas que fizemos e assim, eu acho que o público ainda se lembra também. Para mim foi uma etapa da vida muito, muito divertida, porque ainda que trabalhava, não perdi essa oportunidade de curtir e de viver como uma criança, igualmente. Sim, adolescente igual. Não, porque os homens são muito mais, sabe, como naturais, assim. Então, se um homem tem bigode, que sexy. Se uma mulher tem bigode, não dá. Então, se um homem tem pelos assim nas pernas, tudo bem. Uma mulher com pelos nas pernas não fica bem. Então, sabe que é muito cômodo ser homem. Vergonha é aquela pessoa que não tem vergonha de nada e que é usado para por exemplo, alguém que faz coisas maluquinhas assim. Então, essa história aí foi uma mulher que ela assim, roubava as coisas, ela dava para os pobres. Então, ela fica fugindo da lei, então usa diferentes roupas. Super, sim.